Fala aí galera, nós, os Nerdsauros originais, assistimos a versão estendida de Batman vs Superman e vamos dizer aqui pra vocês o que nós achamos do filme com essa meia hora a mais que não foi pro cinema. Então, roda a vinheta aí! Pessoal, como não poderia deixar de ser, né? São 30 minutos aí de cenas extras, inéditas, né? Que não foram ao cinema, então impossível a gente falar, né? Dar uma análise do filme sem spoilers. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que eu gostei do filme no cinema, eu gostei muito de Batman vs Superman, eu continuo gostando do filme. Se vocês quiserem saber o que a gente achou da versão de cinema, logo depois que a gente viu no cinema, vai ter o link nesse vídeo sobre a nossa primeira crítica, que foi eu, o Seishi e o Rod, nosso ilustrador, que não está aqui. Apesar de todas as falhas que ele tinha no cinema, que umas pontas soltas, tudo, essa meia hora a mais deixou o filme com muito mais sentido. Vários arcos, assim, várias coisas que não ficaram nada explicadas. Eu também continuo gostando muito da versão que foi ao cinema. Essa versão estendida explica muito da trama, muitos acontecimentos ali, né? A primeira coisa que começa a explicar bem ali é o arco do deserto, né? Sim. O lance todo ali quando chega a Lois e o Jimmy Olsen, que depois a gente descobriu que não é o Jimmy Olsen, né? Aquele boato de que o fotógrafo da CIA era o Jimmy Olsen, de fato ele se apresenta como Jimmy Olsen, mas depois a gente fica sabendo que ele não é o Jimmy Olsen, ele está usando a credencial do Jimmy Olsen. Então, fãs do Superman, o Jimmy Olsen, acredito que ainda vai aparecer em algum filme do Superman aí, ou do universo da DC dos cinemas. A cena na África explica muito do porquê o Superman acaba sendo incriminado. Então é um arco inteiro que ficou de fora na versão de cinema que explica toda a conspiração contra o Superman. Que levou ele a ser julgado, né, pelas pessoas, até pelo governo, de ser um super-herói despreocupado, né, com as suas ações. Exatamente. Né, com a humanidade em geral, chega lá, quebra tudo. Uma outra coisa importante que é legal vocês saberem é a Jenna Malone não é a Bárbara Gordon, não é a Batgirl. Ela faz um link explicando algumas coisas periciais, como a bala que atinge o caderno da Lois Lane na África, né, que a Lois Lane não acha nenhuma referência a essa bala em canto nenhum. E é essa personagem que explica o que é a bala. Essa personagem também é muito importante naquele arco da explosão do Capitólio, que o Superman é acusado de ter participado da explosão e ele mesmo se culpa por não ter visto a bomba na cadeira de rodas do cara, e a Jenna Malone explica para Lois Lane depois disso que a bomba estava revestida de chumbo, ou seja, mesmo que o Superman quisesse, ele não veria a bomba ali. Essa é a função da Jenna Malone no filme. Uma coisa importante para falar desse mesmo arco da explosão no Capitólio, de todo o julgamento do Superman por conta da África, do que aconteceu na África, é que a personagem que dá aquele primeiro depoimento dizendo que ela escutou o céu cortando, como se tivesse tudo acabando e os corpos queimando, tudo. Ela, um pouco antes do comparecimento do Superman no Capitólio, ela procura a senadora e confessa para ela que não disse toda a verdade. Então, a senadora passa a não ver o Super-Homem como um réu. Todo aquele discurso que ela dá antes, que parece que ela vai acusar o Super-Homem de todos os crimes, mostra que ela não ia acusar, que ela ia mostrar a verdade, que era tudo uma conspiração do Lex Luthor para incriminar o Super-Homem. E aí explode a porra toda.
Essa cena muda totalmente o sentido, né, o aspecto da cena que foi aos cinemas. Exatamente, cena do Capitólio. Muda totalmente. É outra visão, né? Assistindo a versão estendida com essa cena, é outro acontecimento. Quando a gente assiste no cinema, realmente é a cena de acusação. Exatamente. Ali tá claro que ela vai expor esse plano todo do Lex Luthor e absolver o Superman. O Lex Luthor, nessa versão estendida, ele faz muito mais sentido como vilão do que na versão que foi pro cinema, que ele só faz sentido irritando as pessoas. Ele continua irritante, ele continua, pra mim, o pior personagem de todos, mas como um vilão, como um cara inteligente que criou toda uma situação para exterminar o Super-Homem, faz mais sentido. Faz muito mais sentido nessa versão estendida. Outra coisa que dá para entender mais também na versão estendida é como o Superman já vai atrás do Batman, né? Já com uma visão definida, né? Com uma ideia já definida do Batman. Que nos cinemas acaba passando assim, acaba parecendo, quer dizer, fica esquisito, né? Fica estranho, principalmente naquela cena do porto, que é toda uma cena muito game, né? Aquela cena que o Batman tá perseguindo, tal, os criminosos do navio, né, do português branco. E o primeiro encontro deles, o Superman já declara, né, que o morcego está morto, enterre o morcego, não atenda mais o chamado, tal, não sei o que lá. Essa cena nos cinemas já fica meio estranho, né? Por que o Superman já tem essa raiva do Batman, já chega desse jeito, né, desse modo no Batman? E na versão estendida a gente percebe por quê. O Batman tem o costume de marcar os criminosos, tal. Na versão do cinema a gente já viu isso, que os criminosos ficam marcados, tal, e tem um lance lá que eles morrem, né, que são marcados para morrer na prisão. Isso tudo na verdade faz parte de um plano do Lex. Ele pega ali e começa a encomendar a morte dos criminosos marcados pelo Batman para incriminar cada vez mais o Homem-Morcego. Por outro lado, o Clark começa a investigar isso. Ele já tem aquelas notícias do Batman, né? Batman justiceiro, executor, júri, juiz e executor. E o Clark começa a investigar isso. Só que ele começa a perceber, começa a ver que pelas notícias, como esses fatos chegam ao Clark, que o Batman realmente é um justiceiro. Sim, ele vê o Batman, né, como um criminoso. Como um criminoso. Depois dessa investigação toda, ele vê o Batman como um criminoso, e aí ele, quando encontra o Batman, depois dessa cena no porto, que ele vai de encontro ao Batman, já deixa bem claro que, assim, não gosto de você, para com essa merda. Que no cinema não fazia muito sentido do porquê, porque... Do nada, né? Aparentemente era do nada. É, né? O primeiro encontro deles. É o primeiro encontro. Então... E nessa versão faz mais sentido depois da gente ver toda essa parte de investigação do Clark Kent. E agora dá para entender um pouco mais toda essa sabedoria, né, do Lex Luthor em relação a como criar o Apocalipse e tal, a partir do cadáver do Zod. Isso foi uma cena já vazada há algum tempinho, que a gente já mostrou aqui, já fizemos um vídeo sobre essa cena vazada da Warner, que inclusive mostrava as caixas maternas e tudo mais. E agora faz mais sentido, porque na cena mostra ali, né, o Lex Luthor com o Lobo da Steppe, que será o vilão da Liga da Justiça, mostrando as caixas maternas, e provavelmente dali que ele deve ter rolado um bate-papo ali, um trelelê ali. Um trelelê com o Lobo da Steppe, então tá explicado como o Lex Luthor sabia de tanto, né, pra criar o Apocalipse e tudo mais. Explica também a cena final do Luthor, né, quando ele fala que a escuridão vai vir do espaço e ele fica ding-ding, que são os barulhos que as caixas maternas fazem. Então explica um pouco mais. Tem algumas ceninhas assim que são bem desnecessárias, que poderiam continuar fora, mas essas outras cenas realmente mudaram todo o tom do filme, mudaram toda a trama do filme. Vale muito a pena assistir a versão estendida. Mesmo quem gostou do filme, como nós dois, quem não gostou do filme no cinema, talvez tenha uma outra visão, talvez entenda mais. Exatamente, né? Eu acredito que vendo a versão estendida, quem não gostou do filme vai passar a gostar, porque ele realmente agora faz muito sentido, muita coisa que... Explica muita coisa. Muita coisa que a galera tava reclamando.
Essa versão estendida vai sair no dia 18 de julho nas lojas no mundo todo. Vai estar fácil de encontrar. Se você não assistiu o Batman vs Superman ainda, assista já a versão estendida direto. Nem tenta assistir a versão de cinema, nem nada. São 3 horas de filme, são 30 minutos, né, de cenas extras, então assista com tempo, com paciência. Eu vou dizer aqui que eu continuo gostando muito do Zack Snyder e dos filmes dele. A galera mete o pau, mas eu gosto bastante do Zack Snyder, eu gosto bastante de como ele é fã de quadrinhos e como ele coloca isso nos filmes. Ele realmente dá fanservice para os fãs de quadrinhos. Eu sou fã, eu quero service. Eu sou fã, eu quero service. Valeu, galera, essa foi a análise dos Nerdsauros da versão estendida de Batman vs Superman. Se você gostou, deixa um like aqui no nosso vídeo. Se você não gostou, deixa um like assim mesmo, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo 2 vezes, tá? E assinar o canal. Nos siga nas redes sociais, acesse o nosso site nerdsauros.com.br. Falou, galera, até a próxima, valeu! Valeu, galera!